pessoal, boa tarde. Pedir para a gente ir iniciando. Bem, boa tarde a todos. Sou Ramon Ferreira, sou Senior Manager de Strategy e Head de PPPs e concessões da área de infraestrutura da Accenture. E, para mim, primeiramente, agradecer o convite da BDIB. Estar aqui, é uma satisfação grande estar com vocês e na presença dos ilustres convidados. Vou primeiro apresentar os convidados, se puderem bater palma para cada um, e depois a gente inicia o painel em si. Então, primeiro, seja muito bem-vindo, ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Manuel Renato, secretário adjunto de Infraestrutura e Social Urbana do PPI. Luciene Machado, superintendente da área de estruturação de projetos do BNDES. Tomás Anker, Senior Investment Officer da AFC. E Cristiano Boaventura de Medeiros, superintendente nacional de produtos judiciários e governo da Caixa. Bom, então uma breve contextualização aqui do nosso objetivo hoje. Quem estava nos painéis de manhã viu tanto que o ministro Rui Costa, os secretários falaram da importância que deve ser dada à área de infraestrutura social nos próximos anos e as ações que já estão em desenvolvimento no Brasil. A BDIB, olhando essa agenda, criou um comitê voltado para projetos de infraestrutura social no ano passado. Então, o objetivo é tratar da discussão e evolução dos projetos que têm impacto social direto na população. Então, os temas prioritários definidos no primeiro momento são saúde, educação, segurança pública, recreação e habitação. Tá? Nesse contexto, esse comitê tem 4 grandes objetivos. Então, trabalhar na estruturação, no aperfeiçoamento da estruturação dos projetos, alterações legislativas, aprimorar as estruturas de financiamento, aperfeiçoar os modelos de garantia e melhorar a divulgação aos usuários finais dos projetos. Então, e agora é um momento especialmente importante, a gente que trabalha com infraestrutura há um bom tempo, já viu aí vários setores deslanchando e vários setores tendo dificuldades diversas, e agora a gente acha que realmente é o momento do setor da infraestrutura social. Seguindo aqui o painel, agora vamos iniciar a primeira rodada, a gente vai fazer uma pergunta exclusiva para cada um dos participantes. A gente pede para que respondam aí no tempo máximo de 5 minutos, para a gente conseguir rodar, e a partir da segunda rodada a gente faz um bate-papo mais aberto. Então, começando, ministro Wellington Dias, então, satisfação tê-lo aqui conosco, prazer, parabéns pelo trabalho realizado no estado do Piauí, e o trabalho que já vem realizando no início desse novo governo. Bom, o ministério que o senhor representa tem um objetivo grande, né, de desenvolver programas de assistência à população, indo além da garantia de um rendimento mínimo, mas também serviços voltados ao acesso à saúde e assistência social como um todo. Como que o senhor enxerga a utilização dos projetos em parceria com a iniciativa privada de infraestrutura social no contexto de alavancar esses benefícios e essa agenda? Primeiro, também quero agradecer aqui a oportunidade. Não deve ser comum a área social tratando da infraestrutura, mas certamente é bom a gente ir se acostumando aí, porque é prioridade e é muito importante. Assim, eu quero saudar toda a mesa, saudar aqui a BDIB por esse importante momento aqui em Brasília. Compreendo que para a retomada do crescimento no Brasil, algumas áreas que têm respostas mais rápidas.
E a infraestrutura é uma delas. A resposta, tanto do ponto de vista do impacto econômico, como também do efeito que tem quando da conclusão das ações, né, de infraestrutura, e ainda na geração de emprego, de renda, do empreendedorismo, de oportunidade, e isso é fundamental. Então, aquilo que é problema no Brasil, certamente aqui nós temos oportunidades. E o desejo do presidente Lula é que se tenha uma infraestrutura focada no econômico, mas também com esse olhar para o social. Tivemos há poucos dias lá em Santo Amaro com a Caixa Econômica Federal, a nossa querida Rita Serrana, e ali com o governador Jerônimo e tantos líderes, entregando a habitação. A habitação, obras que estavam ali há muito tempo se arrastando ali, concluindo. Fizemos a mesma coisa em Jaboatão, muito recentemente lá, Jaboatão do Guararapes, em Pernambuco. Então, a 101 ali em Aracaju, a BR-101, que é extraordinária, com um efeito muito grande na região. Então, eu digo que nós temos total interesse e compromisso, enquanto governo, de trabalhar, sim, com o setor privado, essa área da infraestrutura. Já há um casamento muito importante, por exemplo, na área de habitação. Destaco também nessa área da educação, onde, na prática, com várias modelagens, o setor privado ele complementa a educação, inclusive para pessoas de baixa renda. Destaco o FIES como exemplo. O trabalho na saúde, nós temos o setor privado como complementar, né, e eu creio que nesse momento de filas, o governo está aí com uma meta de não só reduzir o estoque de filas, né, de cirurgias, filas de exames, mas também evitar novas filas. E certamente um casamento com o setor privado aqui, para que a gente alcance esse objetivo, ele é fundamental. Também na área da segurança, na área relacionada ao saneamento, enfim, são muitas as oportunidades. O governo quer trabalhar modelagens de parceria público-privada. Aqui, com certeza, nós temos uma grande oportunidade. Aqui a doutora Viviane, que atuou lá no meu estado com grande desempenho. E na área relacionada ao desenvolvimento social propriamente, tem uma mudança que eu acredito que é importante a gente estar atento. Além de cuidar dos mais pobres, que é um desafio gigante, imagine que a gente às vezes não se toca. Um país que é das 10 maiores potências econômicas do mundo, o Brasil, com quase a metade da população na pobreza. Estar no cadastro único significa estar na pobreza. É algo que é muito desafiador e a gente tem que cuidar com muito carinho. O outro no meio desses pobres, nós temos 55 milhões, esse é o Brasil, não é, que recebemos em janeiro, 55 milhões de pessoas na extrema pobreza. Esse é o público que atendemos no cadastro único, no Bolsa Família. Para estar no Bolsa Família significa estar na extrema pobreza. E quero o presidente que, além da gente cuidar integrado com aquilo que traz qualidade de vida, aqui infraestrutura, habitação, calçamento, asfalto, energia, comunicação, ou seja, um conjunto de ações importantes, também o desafio para dar a mão e tirar essas pessoas da pobreza. Aqui está o doutor Luiz Carlos, que é o secretário da Inclusão Socioeconômica, uma nova vertente do Ministério do Desenvolvimento Social, de um lado, trabalhando para que tudo dê certo na economia. O ministro Fernando Haddad aí colocando um conjunto de medidas para crescer a renda. O aumento do salário mínimo é parte do crescimento da renda. A atualização na tabela do imposto de renda é garantindo condições de maior poder de compra para a classe média. Tudo isso faz crescer a renda. E assim, um conjunto de outras ações. Certamente agora, com o programa Desenrola Brasil, que eu espero, e o presidente também agora na volta da China
tenha condição da apresentação, para trazer pessoas que estão com problemas de endividamento vindo para a economia. E tudo isso, certamente, vai exigir, por parte da população com maior poder de compra, a condição de uma infraestrutura melhor. E aqui da nossa parte, trabalhando para que se trabalhe todas as áreas da infraestrutura, mas com um olhar especial à infraestrutura que garante qualidade de vida para quem mais precisa, portanto, para o social. Muito obrigado, ministro, e que bom ouvi-lo desses propósitos do governo. Passo agora, Manuel Renato, prazer tê-lo conosco. Então, suas considerações iniciais e uma pergunta. Qual a expectativa do senhor com relação à expansão de projetos de infraestrutura social no âmbito do governo federal e quais tendem a ser os segmentos priorizados? Antes de mais nada, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite da BDIB e, mais uma vez, me brinda com a possibilidade de expor aqui os pontos de vista do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, agora de volta à Casa Civil da Presidência da República. Então, antes de mais nada, nós hoje, na área do PPI que eu trabalho, que concentra a infraestrutura social e também a urbana, nós estamos apoiando 9 setores. Então, já é um número bastante expressivo de áreas de atuação e acreditamos que esses são os setores que devem merecer uma consolidação das experiências para que a gente possa escalar e replicar com mais qualidade. O nosso grande mantra é apoiar os governos estaduais, os governos municipais, oferecendo o que talvez o governo federal possa oferecer de melhor, que é uma certa padronização das experiências e desenvolvimento de projetos com qualidade e isenção. Porque foi isso que os movimentos municipalistas nos demandaram quando nos procuraram pedindo apoio do governo federal para montar uma estratégia mais organizada de suporte aos governos subnacionais. Lá em 2016, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios procuraram o governo federal porque estavam tentando, vários municípios e alguns governos estaduais, estavam tentando fazer concessões e parcerias público-privadas e não estavam conseguindo. O índice de insucesso naquela ocasião era da ordem de 93%. De cada 100 projetos, só 7 viravam contrato. E nós fizemos um grande diagnóstico para avaliar qual era como poderíamos contribuir com esse processo. E esse diagnóstico revelou que o principal elemento que determinava esse baixo nível de sucesso que naquela ocasião se verificava era falta de confiança do tomador de decisão final para levar os projetos à licitação. E essa falta de confiança se devia essencialmente a uma carência de quadros técnicos capacitados que pudessem conduzir, orientar a estruturação e a um receio muito grande de que pudesse ter algum tipo de falha de isenção nos projetos que pudesse comprometer o capital político desses tomadores de decisão. Em função desse diagnóstico é que nós montamos, no caso, na verdade, nós montamos uma nova fábrica, que a gente chama de fábrica de projetos, que é a fábrica da Caixa Econômica Federal, que é alicerçada num fundo de estruturação de projetos, que é alimentado com recursos do Programa de Parceria de Investimentos, mas é estruturada para atender com capilaridade a todo o território nacional. E, de certa maneira, é um esforço muito grande que foi feito com o BNDES para potencializar a fábrica que já existia do BNDES, mas que é muito talhada para projetos de maior envergadura ou de maior complexidade técnica. E não tem a capilaridade para que a gente chegue aos médios e pequenos municípios. Nem é a pretensão que o BNDES faça esse tipo de trabalho. Mas o BNDES, pela capacidade que tem, pela experiência que tem, pode ajudar muito a construir os modelos. Então, hoje nós estamos trabalhando com 8 áreas no subnacional. Vou enumerar aqui, mas sem ser exaustivo. A área de educação, com foco em educação infantil, principalmente creches. Unidades socioeducativas, que é uma competência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania hoje. Temos o apoio da UNOPS para nos ajudar a organizar um modelo que possa ser replicado. Temos habitação, com foco na locação social,
que é uma demanda do Ministério das Cidades, para que a gente possa potencializar o componente de locação social do programa habitacional, já que nós estamos bem atendidos pelo Minha Casa Minha Vida no componente de provisão, mas não temos uma estratégia bem delineada para a locação social, que pode potencializar muito o atendimento de públicos específicos, como idosos, como drogadiços, como outros públicos de população de rua, que tem um componente social muito forte, e que é um apelo muito forte do governo federal hoje, atendendo todos os reclamos do presidente Lula. Temos iluminação pública, que talvez seja o caso de maior sucesso, e eu sempre gosto de colocar que só com as 2 fábricas que temos aqui, nós temos hoje 48 projetos na carteira, entre concluídos e projetos em estruturação. Só a Caixa Econômica Federal com o FEP tem hoje 37 projetos em estruturação, que é um número muito grande. Temos resíduo sólido urbano, que está na outra mesa ali, mas também faz parte do nosso contexto de apoio subnacional. E aí temos aí um trabalho inovador com a Caixa e também com os organismos multilaterais que nos ajudaram a montar um modelo de concessões de resíduos sólidos urbanos, principalmente de manejo de resíduos sólidos urbanos, e que tem já testado em 2 consórcios públicos, que é uma inovação importante, utilizar o consórcio público como poder concedente, foi o caso do Convale, em Minas Gerais, na região de Uberaba, e o caso do Comares Crato, na região do Vale do Cariri, no Ceará. E temos mais 13 projetos em estruturação hoje, um deles com o BNDES, que é o projeto do estado do Amapá, que pega todos os municípios do estado do Amapá, replicando um caso de sucesso de água e esgoto, que foi muito bem estruturado pelo banco. Temos penitenciárias também, que é uma iniciativa mais de cunho estadual. Temos 2 estados sendo apoiados hoje. Temos o caso já de sucesso lá de Minas Gerais, que é bastante conhecido. Temos unidades de saúde, e aí é uma outra área que tem um potencial enorme de crescimento. O BNDES tem trabalhado com isso, tem até um edital agora publicado de um hospital em Guarulhos, atendendo aos anseios do município. Mas que a gente ainda tem que fazer um trabalho grande de articulação com a política setorial de saúde. E o último tema, os 2 últimos temas, que já são bastante conhecidos, água e esgoto, tem um conjunto muito grande de projetos também, já temos mais ou menos 10 projetos concluídos, se eu não errei a conta, considerando que os blocos estaduais, considerando cada bloco estadual como um projeto. Temos mais 16 projetos em carteira nas 2 fábricas, também um potencial enorme de atender a população, e é uma prioridade do país hoje, para que a gente possa principalmente universalizar o esgotamento sanitário, que é o nosso grande desafio urbano hoje na nossa agenda urbana. Temos também mobilidade urbana, concluímos um projeto, que é o projeto da CBTU Minas, com o BNDES, temos outros 3 aí para entrar na carteira, que já tínhamos começado anteriormente, mas há uma definição, uma discussão sobre o modelo melhor para se implementar essas concessões estaduais de mobilidade urbana, uma vez que os serviços são intermunicipais. Essas têm sido as áreas, acredito que não vai haver grandes inovações, mas eu gosto sempre de registrar um aspecto que me parece ser central. O PPI é meio, é instrumento. O PPI atende aos reclamos da política setorial. Então, não há nenhuma área que não possa ser revista e nenhuma área que não está aqui que não possa ser incluída, mas para isso nós precisamos ser demandados pelo Ministério Setorial competente para que ele precise enxergar que tem espaço para concessões e parcerias na política pública. Essa é a mensagem mais importante. Muito obrigado, Manuel. Realmente incrível que vocês vêm fazendo, os resultados, e muito bom ver o tom de continuidade que vem sido adotado no governo. Não sei se depois o pessoal se der para trazer água aqui para a gente, para os convidados. Seguindo aqui, então, Luciane Machado, superintendente do BNDES, prazer tê-la conosco. Suas considerações iniciais e uma pergunta para complementar. Então, sabe que o BNDES hoje tem a maior fábrica de projetos do mundo, e nos temas de infraestrutura social, acho que o BNDES nos últimos anos atuou em todos. Se não foi todos, foram quase todos. Então, saúde, vocês estão aí com o hospital de Guarulhos em
aplicado na rua, educação, trabalharam com Teresina, São Paulo, estão trabalhando com Recife, programa gigante de parques, de recreação, também com segurança pública, enfim. Diante de todas essas experiências, como vocês enxergam o nível de maturidade e os próximos passos desses principais setores, de acordo com essa experiência recente que vocês tiveram? Obrigada, Ramon. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui. Também queria agradecer à Abdib, uma casa muito acolhedora e muito pertinente e necessária aqui para as discussões de infraestrutura. E claro que a infraestrutura social, com suas particularidades, mas é um capítulo absolutamente essencial aí para todos nós aqui no país. Queria cumprimentar, na figura do nosso ministro Wellington Dias, os colegas de painel, Cristiano, Tomás, Manuel Renato, sobre quem, né, no PPI, em relação aos subnacionais, temos nossa atuação sempre sobre boa coordenação, né, e sempre como essa instância também de ampliação de escuta em relação aos ministérios setoriais e às políticas. E esse talvez seja sempre um grande ponto, né? Garantir que essas ações, que as fábricas de projeto e que o BNDES, estruturando o projeto, siga, né, essas políticas, esteja alinhado e contribuindo para essas políticas e saiba medir, né, o resultado da sua atuação de forma concreta, de forma objetiva, dentro de ciclos políticos críveis, né, para que para a população tudo isso pareça legítimo. Né? Isso aqui não é um exercício acadêmico de estudar projetos para eles ficarem na gaveta. Né? Ninguém está buscando o projeto pelo projeto. A gente quer o investimento, é o efeito renda, é a melhoria da qualidade de vida. E, para isso, estruturar bom projeto é uma etapa, mas está longe de ser o que faz a mágica acontecer. Né? Então, é preciso perseverar até o final. Né? É ter bons projetos, ter parceiros privados escolhidos com qualidade, é acompanhar esse investimento, é financiar uma parte dele, é monitorar os resultados e é retroalimentar todo esse processo aprendendo. Né? Então, eu estou falando isso também agradecendo aí ao Ramon, que é nosso coordenador no grupo de infraestrutura, né, no subcomitê de infraestrutura social da Abdib, e contribui muito para todas essas discussões. E eu falo isso, então, porque a pergunta foi em relação aos desafios. Né? E cada setor desses que o Manuel Renato pontuou, claro que tem seus desafios particulares e tem seus níveis de maturidade também muito distintos. Né? Para alguns setores, o simples fato de pensar num modelo atraindo a iniciativa privada com interesses alinhados de longo prazo já é uma novidade. Né? Para outros, já existem modelagens na rua, já existem experiências concretas que deram certo, né, sob alguns aspectos, sob outros merecem aperfeiçoamento. Né? Então, o que nós, como BNDES, tentamos fazer é um pouco sempre fazer esse olhar retrospectivo sobre o que nós e outros estruturadores fizeram e trazer o que são as boas experiências, tentar consolidá-las, tentar aprender e tentar, de fato, melhorar. Né? Nesse sentido, assim, maior fábrica de projetos é um elemento. Né? Isso vem do fato, só para dizer para os senhores, que nos últimos 4 anos os projetos estruturados pelo banco foram cerca de 42 leilões que alavancam, né, em termos de investimentos, alguma coisa em torno de 270 bilhões de reais. Hoje a gente tem uma carteira de 134 projetos em estruturação, com potencial de alavancar outros 250 bilhões de reais em investimentos. Então, claro que isso levado a cabo é uma contribuição quantitativa, mas eu vou ficar com a contribuição qualitativa que o Manuel Renato se referiu, que é esse, né, de tentar ter padrões, de tentar ter modelos, de tentar repetir esses modelos e aperfeiçoar esses modelos, trazer de um setor experiência para outro setor que é menos maduro. Né? Eu acho que talvez eu possa me referir à experiência exitosa, acho que para o país, sobre as concessões e PPPs de saneamento, né, de água e esgoto, que foram feitas aí nos últimos anos, o quanto, de fato, do ponto de vista dos investimentos realizados a cada ano, a história mudou. Né? E provavelmente daqui a 3, 4 anos vamos estar sentados aqui e vendo o resultado prático desses investimentos. Né? Embora já vejamos em todos os projetos a mudança na realidade específica, né, de geração de empregos, inclusão de população em áreas irregulares. No caso de estados do norte, o Manuel Renato também citou lá o Amapá,
inclusive sendo capaz de levar saneamento a áreas rurais, enfim. Acho que é um pouco esse compromisso com qualidade do projeto, entendido, não só bater o martelo na V3, mas sim ter os reais benefícios, né, daquele investimento para a população, que é o nosso compromisso aí como Banco de Desenvolvimento, né. E aqui, talvez nos setores aí da infrasocial, o foco nesse ciclo, eu diria, muito forte em saúde, educação e essas duas experiências em segurança pública, que são os 2 presídios aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também o Manuel citou, como talvez aonde a gente tem chance de dar um passo maior e de fazer uma contribuição diferenciada em relação ao que foi o ciclo passado, naturalmente experimentando e tentando equacionar os nós nos modelos de PPP, porque aqui estaremos falando, né, em grande medida em modelos de PPP, que eu acho que talvez seja o nosso maior foco e o esforço de melhor compreensão dessas diferentes realidades e de convencimento, né? Acho que talvez uma lição aprendida para ficar com ela e parar de monopolizar a palavra seja o esforço de convencimento do ente público, né? O que é necessário naquele específico setor para dar legitimidade àquela solução que está sendo proposta. Sem isso, sem a gente responder essa pergunta, o projeto pode ser tecnicamente maravilhoso, mas ele provavelmente não vai sair do papel. Então, e muitas vezes, o Manuel vive nos alertando para isso, por mais que a solução técnica seja muito complexa, ela nem de longe esbarra na complexidade desse arranjo de concertação política e de legitimidade necessária para fazer esses projetos acontecerem, né? E na infraestrutura social, acho que a gente experimenta isso num grau muito mais elevado do que na infraestrutura econômica, dos setores mais dominados, né? Rodovias, portos, aeroportos, que têm seus próprios desafios, mas que talvez não tenham esse tão forte, né, quanto o de se legitimar enquanto solução, né, de política pública valiosa e legítima. Acho que é isso, Ramon. Muito legal, Luciene. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado pelas palavras e pela parceria também no comitê. Bom, seguindo, Tomás Anker, do AFC. Bom, Tomás, prazer tê-lo aqui conosco também, companheiro longo aí também de projetos, de trabalho. A gente sabe que o AFC participou em vários segmentos, né, da estruturação dos primeiros projetos no Brasil, que acho que no comitê, na temática de infrasocial, isso também é uma verdade, né? Vocês participaram lá atrás da estruturação do projeto de escolas de BH, que até hoje é uma referência, Hospital do Subúrbio. E no mundo também vocês têm várias experiências, inclusive em infrasocial. Tomás, então, queria pedir suas considerações iniciais, que você falasse um pouco o que pode trazer aqui de lições, de melhores práticas para essa nova agenda de infrasocial no Brasil, olhando para essas experiências no Brasil e no mundo. E o que é diferente aqui no Brasil? Você também conhece muito bem, né, a realidade no Brasil. Quais são as principais particularidades que a gente deve tratar? Muito bem. Bom, primeiro também queria agradecer aqui o convite da BDIB e também a tua mediação hoje, Ramon. Acho que antes de entrar na tua pergunta, eu preciso, na verdade, externar aqui, acho que um sentimento de um movimento muito profícuo nos últimos meses de infrasocial, em que a gente vê, de fato, uma série de projetos saindo do papel e efetivamente vindo ao mercado, e acho que isso é um bom sentimento, uma boa proxy de fato, digamos assim, um setor que é um setor que era considerado como um patinho feio de participação privada nos últimos 10 anos, acho que de fato está mudando essa fotografia, a gente tem um bom vento de cauda aí em relação a isso, então acho que eu precisava deixar aqui a externar que eu acho que tem um movimento muito, muito interessante nessa cena de infrasocial. Dito isso, e também para dizer por que eu vejo isso, tem alguns elementos, algumas proxies que a gente consegue enxergar desse movimento profícuo no mercado. Primeiro, você tem alguns grupos de investidores nascendo, alguns inclusive estão aqui, que são focados exclusivamente em infrasocial, assim como você tem no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia. Então, você vê que, de fato, tem um pipeline surgindo, você tem financiamento, você tem grupos, de fato, conduzindo equipes e gastando dinheiro e olhando para projetos de uma forma muito mais
apropriada. Então, isso é um bom elemento, isso é um elemento interessante que mostra que, de fato, a pauta está no centro, né? No Brasil, de fato, se a gente olha para a experiência ainda, né, a gente não tem muitas experiências, mas algumas já tem alguns anos, né? Então, você tem Belo Horizonte, Bata Cinza, você tem Manaus, você tem, de fato, acho que, salvo o melhor juízo, você tem uma Bata Cinza, né? Bata Branca, desculpa, que é o Hospital do Subúrbio, que a gente fez lá atrás com o BNDES. E agora tem uma série de projetos que estão vindo para a rua, né? Muitos modelados pelo BNDES, modelados pela Facility também com o IFC. Então, a gente tem Guarulhos, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia. De fato, você tem aqui uma cena muito interessante surgindo para a PPP social. Como, né, acho que é do conhecimento dos senhores, na verdade, a gente tem uma experiência no Brasil, uma experiência lá fora. Se a gente olha para as experiências internacionais, bom, isso nasceu, né, berço inglês, né, nasceu com as chamadas PFIs, né, que eram eminentemente projetos de Bata Cinza, em que você tinha a construção civil e operação de serviços de facility muito simples, e ao longo do tempo, né, a partir da década de 90, você começa a ter né, vai ficando mais complexo a provisão de serviços privados, e assim, né, foi na cena inglesa, foi no Reino Unido. Você tem algumas experiências super interessantes no Reino Unido, né, das coisas mais simples, entre aspas, mais simples, né, você tem walking centers, que são postos de saúde, né, que fazem medicina de saúde já com participação privada. Você tem o LIFT, que é um outro programa inglês interessante, até hospitais, de fato, mais complexos, de alta complexidade, como, por exemplo, o Hospital São Bartolomeu e o Royal London, que são duas experiências bastante exitosas de PPP no Reino Unido. Também queria registrar aqui, para quem não conhece, acho que o principal projeto assim, que foi um divisor de águas de PPP internacional foi o hospital, já nos idos de 90, 91, na Espanha, que é o Hospital de Alzira. São 4 equipamentos em Valência, no regime de capitation, né, em que você paga um valor per capita para uma região de saúde, para um catchment area, que a gente fala, e 4 equipamentos de saúde sendo operados pelo privado, e é uma experiência extremamente interessante e exitosa, né? O IFC, como o Ramon falou, a gente tem feito projetos no mundo todo. Recentemente, a gente fechou um projeto no Uzbequistão de serviço de imagem, mas também, né, projetos no Brasil e projetos na Índia, tanto serviços de patologia, como serviços de hospitais, enfim, hospitais de emergência. E no Brasil, a gente tem feito recentemente uma experiência bastante exitosa aí na Facility com o BNDES, que é o projeto de atenção primária à saúde, um de Bata Branca, em Aracaju, e 2 de Bata Cinza, em Recife e Jaboatão. São projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, é um projeto bastante interessante que traz para a cena, de novo, de PPPs, atenção primária à saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que pode, de fato, reduzir os níveis de hospitalizações não necessárias no sistema. Lições aprendidas, eu queria, na verdade, falar um pouquinho aqui sobre a questão de estruturação mesmo, né? A primeira lição aprendida que a gente teve no próprio Hospital do Subúrbio, o Hospital do Subúrbio foi assinado em 2013. E também numa outra experiência que a gente teve fora daqui, que é em Lesoto, que é a questão da demanda, né? Quer dizer, como é que você faz, né, no ponto de vista da estruturação, para tratar a demanda, né? A gente sabe que, né, principalmente hospitais SUS, muitas vezes você tem hospitais de porta aberta, você não consegue, de fato, não é para se negar a demanda, né? Então, a questão é como é que você faz para regular do ponto de vista contratual algo que não está sob controle do privado, né? Então, uma experiência que a gente aprendeu bastante, uma lição bastante interessante e importante que a gente aprendeu aqui, é que, de fato, você tem que olhar para o sistema como um todo, né? Referência contra referência, como é que está o sistema de atenção primária à saúde, se ele consegue filtrar as demandas de baixa complexidade, para que, de fato, você não inunde um hospital de emergência porta aberta, que você não consegue negar o atendimento, e aí, por conta disso, estourar os indicadores de desempenho, e aí tem, né, ir para uma vida contratual mais complicada, de reequilíbrios, etc, etc. Então, esse foi um primeiro entendimento que a gente teve de fato, entender o que é o complexo regulador, né? E conseguir, de alguma forma, tratar o complexo regulador e casar ele com as demandas do contrato. Acho que uma segunda questão que tem a ver com isso também é a importância de uma janela contratual que consiga, de alguma forma, fazer reequilíbrio, não diz o reequilíbrio, fazer revisões ordinárias, né? Acho que a palavra jurídica certa é revisões ordinárias a cada tanto, para conseguir rever indicadores de desempenho de um setor que é o setor eminentemente mais vivo, né? Você está lidando com vidas. Então, é importante você conseguir, num contrato de 20, 25, 30 anos, revisar os indicadores de desempenho a cada tanto, e não, de novo, não ferir, enfim, questões que são vitais aí da saúde, que é um bom atendimento
aos cidadãos, né? Então, a questão da revisão ordinária. E, por último, aí também na vida da estruturação dos projetos, nós estamos falando de projetos que, né, do ponto de vista financeiro, tem um CAPEX, mas o OPEX, né, a prestação de serviço é muito mais relevante, principalmente quando você tem RH. Então, a cada, sei lá, 2 anos, 3 anos de OPEX, você pagaria o CAPEX. A gente sabe que na estruturação do projeto, né, você paga uma taxa interna de retorno, que, na verdade, está remunerando o CAPEX, né, está remunerando o investimento. Né, o investimento que, inclusive, né, do ponto de vista da estruturação, tem seu BDI, etc, etc. A questão é como é que você faz para remunerar o OPEX, né, e fazer uma equação que seja uma equação que consiga, de alguma forma, preservar também um lado importante da equação financeira desses projetos. Né. Então, aqui é uma outra provocação que a gente tem trabalhado, né, e queria, enfim, deixar aqui. Por último, desafios gerais, né, Ramon? Acho que a própria natureza federativa das obrigações, então, eminentemente, a atenção primária é uma responsabilidade municipal, né? Você tem, né, um âmbito municipalista muito importante na prestação de serviço. Ao mesmo tempo, a atenção secundária e terciária, né, muitas vezes é do Estado e da União. Como é que você faz para conjugar esses interesses e essas questões? De fato, tem uma questão que é uma questão que está pegando no Brasil, né, mas está pegando no mundo, que é uma mudança do perfil demográfico e epidemiológico. Né? Então, a gente não pode esquecer que, de fato, a gente tem uma população cada vez mais envelhecida, você tem as doenças da modernidade, da urbanidade, da modernidade. Então, o perfil que era muito mais de doenças infecciosas há 15, 20 anos atrás, hoje já não é mais assim. Você tem doenças que são muito mais do sedentarismo, enfim, mudou o perfil epidemiológico. De alguma forma, a gente precisa conseguir lidar com isso nos nossos contratos. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Tomás. Tomás é um dos grandes especialistas na estruturação desses projetos nessa área e consegue contribuir muito, sem dúvida. Bom, vamos trazer a fala do Cristiano agora para complementar aqui a nossa agenda. A gente viu hoje de manhã os ministros, o Alckmin, o Rui e os secretários falando, né, dos planos do governo, do novo programa de aceleração de investimentos, que ainda não tem um nome definido, e falando muito que que esse programa vai se basear em 2 grandes pilares. Então, um pilar de investimentos públicos e outro privado. Então, a gente fez uma primeira rodada aqui falando bastante do crescimento dessa agenda em parceria com a iniciativa privada desses projetos. Aí queria que o Cristiano falasse um pouco do outro lado, dos investimentos públicos diretos. Então, Cristiano, a Caixa como um grande apoiador dessa agenda, principalmente do subnacional, queria que você falasse um pouco das considerações iniciais e contasse um pouco para a gente como a Caixa, com esse papel de empresa pública, se preparou para agora conseguir, né, nos últimos anos e agora mais ainda, conseguir fortalecer e prestar esses serviços em termos de financiamento da infraestrutura social para os entes subnacionais. Obrigado pela pergunta, Ramon. Boa tarde, pessoal. Saudar aqui a mesa, na pessoa do ministro Wellington Dias, já é chamado de governador, já residi lá no Piauí. Bom, a Caixa ela tem um foco muito forte na área de governo. E a gente já vem há anos apoiando o governo federal com as obras de infraestrutura. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento especial, que é um tema que eu acho extremamente relevante para o Brasil. O Brasil precisa crescer muito em infraestrutura. A gente, principalmente nos últimos anos, encolheu, evoluiu, principalmente quando a gente fala de portos, de rodovias, de ferrovias. Todo o arcabouço da infraestrutura e saneamento, a gente precisa evoluir bastante. Então, a parceria público-privada ela é muito importante, o investimento privado ela é muito importante, mas a gente tem uma relevância muito grande quando a gente fala do investimento público. O governo federal, lógico, é o principal player, é quem mais investe, mas o governo federal sozinho não consegue dar a infraestrutura que o Estado brasileiro precisa. Então, aí entram os bancos públicos. A Caixa é o principal banco de fomento aos entes subnacionais. O Banco do Brasil vem muito forte também nesse mercado.
mas a gente vem se preparando fortemente nos últimos anos. Hoje a gente tem 72 unidades espalhadas pelo Brasil, focadas somente nesse cliente, onde a gente acompanha obras diversas, equipamentos, obras de pavimentação, obras de saneamento, hospitais, e diversas outras ações que são feitas localmente. A gente tem preparado os municípios, a gente tem tentado pulverizar o crédito. Até 3, 4 anos atrás, a gente tinha um ticket médio muito maior nas operações, era em torno de 50 milhões, e nos últimos anos a gente criou um curso para preparar os pequenos municípios para tomarem crédito. Não é fácil você ter mão de obra preparada no município lá no norte do país, município às vezes de 10, 15 mil habitantes, município lá no Piauí, que a gente conhece a realidade muito bem, e hoje a gente consegue emprestar para os pequenos municípios no Brasil inteiro. Para vocês terem ideia, no ano passado foram 500 contratos com ticket médio em torno de 17 milhões. Então a gente tem feito esse recurso chegar nos pequenos municípios que precisam desse apoio. Lógico que ainda existem dificuldades, a gente precisa evoluir mais. A Caixa tem trabalhado muito fortemente num produto novo que chama Caixa Políticas Públicas, onde a gente, além de dar cursos, a gente dá apoio nos projetos, a gente faz prestação de contas, que também é uma outra dificuldade. Quem trabalha com o público sabe que os tribunais de contas pegam pesado, então a gente tem que estar sempre com o olho para executar a obra e o outro para explicar como que executou e como que gastou o dinheiro. Isso também não é fácil. A Caixa também faz esse papel. E hoje nós temos, cuidando, somente na Caixa, obras de OGU. A gente está com 24 mil contratos ativos, são 60 bilhões em carteira, que a Caixa administra e executa a aplicação do recurso. E em financiamento são 3.500 contratos com 100 bilhões de recursos. Tá? Então, são recursos que podem ir para a economia, recursos que dependem do público, mas que o privado também tem que fazer a sua parte. A gente tem muito problema de execução em obra, a gente tem problema que a construtora abandona a obra, muitas vezes por não ter capacidade técnica ou não ter capacidade financeira para executar. E a gente tenta também dar uma orientação nesse sentido, mas é uma coisa que precisa melhorar. Um outro problema que a gente precisa evoluir, e aí precisa de um pouco do apoio do Congresso, são as leis de licitação. Até hoje, a gente licita projeto pelo menor preço. E muitas vezes quem está pagando o menor preço, quem está recebendo, quem está aceitando receber o menor preço naquela obra, não tem condições de executar. Esse é um projeto que precisa ser levado para a Câmara, precisa melhorar e precisa evoluir nessa questão. Além disso, tem a questão da PPP, que o Manuel Renato colocou muito bem, que a gente tem operado muito bem, né, Manuel? Era 7% de sucesso, hoje a gente está falando de 100% de sucesso, né? Todos os leilões que foram na B3 foram leiloados com sucesso. Então, é uma coisa que a gente tem certeza que daqui para frente melhorar mais ainda. Muito obrigado, Cristiano. Voltando aqui no nosso ministro. Ministro, estamos falando aqui de temas de infra social, a importância é inegável, mas temos um grande desafio, né? Acho que é uma unanimidade entre todos, todo o fórum de discussão que a gente tem com o pessoal na modelagem dos projetos, talvez seja o principal desafio para esses projetos alavancarem, seja a estrutura de garantias. Que instrumentos o governo pretende utilizar, né, em termos de aporte de recursos do Tesouro nesses projetos? E esse fundo garantidor do governo federal é uma realidade hoje, ele está em desenvolvimento, e não sei se o senhor poderia falar mais um pouquinho de quais são os planos relacionados. Acho que é o que todo mundo quer ouvir. Muito bem. Primeiro, feliz aqui em ver aqui tantas ações que ou estão em andamento ou prometidas aqui para os próximos anos. Porque a ideia é realmente fazer o Brasil retornar ao eixo, e não é fácil. De um lado, que eu não me permita fora do tema, mas
a proposta, que eu digo, a principal no arcabouço fiscal, não gosto nem desse nome, arcabouço fiscal, na verdade, um novo regramento, um novo marco regulatório, eu contestei muito, muitos sabem que eu fui governador, ajudava na coordenação no Fórum dos Governadores e tive um período presidindo o consórcio dos governadores do Nordeste. Não tinha lógica a lei do teto. Ela é sem lógica. Se a gente olha os estados que contestamos e não aceitamos, pego o exemplo do Nordeste inteiro, melhoraram a sua situação fiscal. Né? Melhorou a capacidade de investimento, melhorou, enfim, quem era nota C foi para B, quem era B foi para A, ou seja, em todos os aspectos. A União que implantou piorou, né? Ou seja, terminou piorando os indicadores, piorando do ponto de vista de déficit, enfim. Então eu conto isso para mostrar que me animo muito a ideia da gente ter, que não tinha em outros momentos, mesmo em governos encabeçados pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, mas não havia como regra, e agora eu acho importante, o compromisso de investimento. Isso que o Cristiano colocou aqui. O investimento público, ele alavanca investimento privado. Isso acontece. Aliás, tem hora que o investimento público chega a um patamar que ele tem que sair um pouco, né, para não levar a situações como o crescimento da inflação. Você tem que trabalhar o ciclo e o anticiclo. Eu digo essas coisas para mostrar que nós temos um desafio agora, que é criar um ambiente de confiança. Eu acho que aqui na fala do Tomás aqui está muito claro aqui a necessidade de sentar à mesa setor público e setor privado. Esse é um papel aqui que o Manuel Renato certamente vai estar na linha de frente. Conheço a Luiz Mercadante lá no BNDES, né, vai estar também bastante empenhado nesse trabalho, porque se a gente conseguir investimento público direto, investimento privado direto e mais investimento público-privado, eu acho que a gente tem um potencial, não é, de ter um ciclo de forte crescimento. E esse crescimento, sim, em obras estruturantes de maior peso e maior relevância nas mais várias áreas, mas também outras com esse olhar social, né, onde também, eu digo sempre que fazer coisa para os mais pobres, né, dá um trabalho danado e parece que as complicações aumentam. Porém, ser persistente. Eu acho que aqui é muito mais de compreensão. Você falava sobre a lei das licitações. Tem que ser reformulada. E acho que tem um passo que o próprio último PAC sinalizou. Quando a gente teve habitação empresarial, você primeiro analisa as empresas, classifica, quando abre a concorrência, já sabe quem é que tem condição para que patamar. Então, é um bom exemplo já praticado no Brasil, que pode ser uma boa alternativa. E um ponto, sim, são as garantias. Nas garantias, eu acho que são muitas as alternativas que estão sendo estudadas. Nós já temos alguns fundos, né, que podem ser melhorados, e acho que a experiência do fundo garantidor, e aqui eu vi agora, quando o presidente Lula teve um encontro com os governadores, com o setor do saneamento, citando um exemplo em que coloca a possibilidade de garantias também da parte do governo federal, no sentido de potencializar as possibilidades dos entes federados, estados principalmente, e também municípios, junto com o setor privado. É claro que nós temos várias fontes. Agora, o ano passado, final do ano passado, o presidente, eu vim aqui com o vice-presidente, que era o coordenador da transição, o atual ministro Geraldo Alckmin, e ali, a gente, na discussão da chamada PEC da transição, a gente tentou tirar do limite do teto
um saldo que tem de mais ou menos 24 bilhões de PIS/PASEP, que não é movimentado há não sei quantos anos. E era num modelo voltado, tinha uma proposta, sim, para uso, para investimento, era mais complexo, mas o modelo para fundo garantidor era tranquilo. Eu sou defensor, não é, de que a gente tenha um olhar para os recebíveis, né, um país com cerca de 4 trilhões de recebíveis, entre tributos e vários outros recebíveis. É claro que uma boa parte disso é papel podre, mas precificando, eu acho que algo como 1,5 trilhão é classificável com nota A, B e C. O meu Estado praticou, não é? A gente alcançou uma posição de poder tomar empréstimo sem aval da União, não é? Para garantir, por conta da situação boa do Estado, e conseguimos fazer a emissão de debênture com base em fundo garantidor, que é muito mais complexo. Imagine utilizar como garantia saldos, por exemplo, de depósitos não movimentados, né, que você, na verdade, trata como sendo um recurso que tem um dono, mas você cria ali um mecanismo, não é, de utilização como garantia, e com isso garante uma alavancagem mais elevada. Mas é claro, também os fundos com garantia patrimonial, com o fundo, eu defendo, e a gente estruturou no meu Estado, um fundo imobiliário, não é fácil na legislação brasileira, mas eu acho que é um caminho também que pode ser examinado. Então, eu acho que temos que buscar, sim, alternativa. Esse não será o problema na minha visão. Eu citei aqui que no MDS, além da política de proteção aos que mais precisam, a política dessa rede de proteção social, onde o Bolsa Família é o principal, mas nós estamos trabalhando na perspectiva de estímulo ao emprego e ao empreendedorismo. A ideia de voltar um modelo semelhante ao Pronatec, onde se tem a condição de olhar para esse público do cadastro único, diferente daquilo de 2003. Lembro-me ali, 2003, quando foi implantado o Fome Zero, foi lançado no meu estado. Qual era o grande problema? A pobreza era muito, não é, linkada a um baixo nível de escolaridade, a um baixo nível de educação. Agora a gente tem uma situação que tem pessoas na pobreza e tem ensino fundamental, tem ensino médio, ou está estudando ensino médio, tem ensino técnico, ou está estudando ensino técnico, tem ensino superior, ou está fazendo ensino superior, e tem pós-graduados ou fazendo pós-graduação de uma família que tem o benefício do Bolsa Família, e não é fraude, é falta de oportunidade. Que tal se a gente olhar para esse público, estou falando aqui, entre os que estão na extrema pobreza, de mais ou menos 27 milhões e meio de pessoas que querem, não é só que estão aptas a trabalhar, que querem trabalhar, muitas delas com experiência empreendedora. E daí, estamos trazendo uma experiência já trabalhada em outros estados, já praticada, por exemplo, pelo BNDES com o FGI, o Fundo Garantidor de Investimento, o Banco do Brasil com o FGO, ou seja, um fundo garantidor que permita resolver o principal problema desse público. Quer tomar um crédito para montar ali uma lanchonete, para fazer ali algum projeto, e não tem a garantia, nem tem patrimônio, nem tem renda, e nem tem avalista, tá certo? Então, o fundo garantidor traz para a economia, né, esse conjunto de pessoas. Eu cito isso para mostrar que o modelo já praticado do fundo garantidor não será problema, né? Nós vamos encontrar aí uma solução, e é claro, um casamento como integrar cada vez mais, aqui pela experiência, o governo central, o governo federal, com estados e com municípios. Eu acho que quando tem aqui uma soma de esforços, o resultado, inclusive no ambiente, né, de confiança, é muito maior. Então, eu quero aqui registrar a importância desse debate,
da nossa parte lá, muito entusiasmo. Eu acho que a gente começa, esses 100 dias era um período que a gente trabalhava as emergências, tá certo? A gente já deu alguns passos além das emergências. Creio que agora a gente vai ter uma condição, não é, de bons resultados. Eu estou bastante animado, não posso deixar de dizer aqui que tem alguns desafios que têm a ver com o setor público e com o setor privado, tem a ver com investimentos diretos, não é, e também com investimentos em modelagens de PPP ou apenas do setor privado, e um deles é essa necessidade da gente ter ali, vamos dizer assim, esse ambiente de confiança e ter as condições de uma taxa adequada em relação aos juros. Eu digo que não se trata só, não é, de um jogo de palavras, ela é mesmo uma necessidade. A gente tem que ter a condição, não é, de, claro, o governo tem que fazer o seu dever de casa, mas há necessidade de se ter uma taxa adequada para um crescimento mais acelerado. Então, nós vamos estar lá pelo MDS, de um lado, atuando para que as coisas possam dar certo, e também precisando muito, porque se a gente tiver uma forte alavancagem em áreas como a infraestrutura, é muito grande a possibilidade, de forma mais acelerada, reduzir pobreza, reduzir pessoas na extrema pobreza, mas principalmente voltar a fazer crescer a classe média. Voltar a fazer crescer a classe média. O presidente Lula está na China, ele deve estar celebrando lá um acordo Brasil-China para trazer essa pauta do combate à fome para a prioridade da discussão nos organismos internacionais. Mas uma das coisas importantes, veja só, a China tinha 200 milhões de pessoas na classe média, foi para 400 milhões, ultrapassou 600 milhões. Então, quando eu estava lá recentemente, estava na disputa com os Estados Unidos e China, quem é que lançava primeiro o telefone, né, já no 5G, e eles estavam lançando. Eles falaram, nós vamos estar lançando agora, daqui a 30 dias, já teremos vendido 300 milhões de aparelhos. Por quê? Porque tem uma classe média robusta. O Brasil chegou a 54% da população economicamente ativa na classe média em 2014. Coincidência? Eu digo que não, mas foi o mesmo ano que o Brasil saiu do mapa da fome, foi o mesmo ano que o Brasil saiu do mapa da insegurança alimentar e nutricional. Então, fazer com que a gente tenha solução para esse público, que eu estou falando aqui do cadastro único, é garantir que a gente tenha um país com uma classe média também mais robusta, e é isso que nos coloca, inclusive, com a maior vacina, um poder de compra maior na economia por parte da população. Isso aqui é uma vacina contra as crises internacionais. A gente tem condições, não é, de suportar boa parte delas apenas por essa condição. Então, parabenizo mais uma vez aqui, Ramon Abdib, e fico muito feliz em partilhar aqui desse momento. Obrigado. Muito obrigado, ministro, novamente. Estaremos todos aqui com a expectativa bem positiva da agenda. Dada a importância do tema de garantias, vou pedir também para o Manuel Renato e a Luciene comentarem, né? Então, como vocês veem esse desafio de construção desses arranjos de garantia nesse projeto? Vocês citaram na fala de vocês desenvolvimento de outros setores, que esse tratamento dessa questão é mais simples, né? O exemplo da iluminação pública, que a gente tem uma contribuição específica. Então, como vocês veem esse desafio? Quais alternativas vocês enxergam? Bom, Ramon, obrigado pela pergunta. Difícil complementar a fala do governador, o ministro Wellington Dias aqui. Mas essa questão das garantias, principalmente infraestrutura social, é uma questão vital, né? É o que talvez nosso grande desafio. Comentava com a Luciene antes de começar aqui o painel, que nós, na verdade, temos
desafio gigantesco, que é moldar, né, ou estruturar um modelo de garantias que possa ser replicado, que não nos faça, a cada projeto, ter que construir um modelo específico para aquela estruturação, aquele projeto individual, que muitas vezes nos determina perder o timing do projeto, o timing político, o timing técnico. O Tomás falou um pouco sobre isso também. E nisso os organismos multilaterais têm nos ajudado bastante, né? É uma generosidade incrível. Queria agradecer ao Tomás, todo o apoio que o IFC tem nos prestado, assim como a UNOPS, a Cláudia está aqui, o BID e a Agência Francesa de Desenvolvimento também, que nos legou um modelo de regulação de resíduos sólidos urbanos, que proporcionou, inclusive, que a ANA baixasse a primeira norma regulatória na área de saneamento, que não foi de água e esgoto, né? Pouca gente se dá conta que a grande expectativa era que ela regulasse primeiro água e esgoto, e a primeira norma foi de resíduos sólidos. Por quê? Por causa do apoio dos organismos multilaterais, que já vinha trabalhando um modelo de regulação de resíduos sólidos, que é uma área muito pouco desenvolvida no Brasil. E por que os franceses? Porque lá tem um modelo de consorciamento muito bem desenvolvido. Tá certo? Então, mas em relação às garantias propriamente ditas, eu acho que nós temos feito um trabalho grande agora, junto com o Ministério da Fazenda, sob a liderança do Ministério da Fazenda, de reavaliação, inclusive, do Fundo de Desenvolvimento de Integração, né, regional, que é o FIDIRS, que já seria um sucessor natural do antigo FGIE, tá certo? Justamente tentando dar uma robustez maior. Há uma discussão de regulamentação infralegal para aperfeiçoar os modelos regulatórios, que pode evoluir até para alguns aspectos legais, em vista das dificuldades que estão sendo colocadas, e que são, eu diria que é um elemento central para que a gente possa avançar. Não tem ainda um elemento que a gente possa anunciar, né, ministro, né? Porque a discussão está em curso, mas eu acho que é um avanço muito grande que a Fazenda esteja preocupada e comprometida em encontrar uma solução para as garantias, tá certo? Principalmente sob a liderança do Tesouro Nacional. A gente sempre discutiu esse assunto, mas nunca tivemos um patrocínio da escala que temos tido hoje para discutir o assunto e colocar alternativas viáveis na mesa. Então, acreditamos que esse esforço vai dar resultado. Ainda é prematuro poder fazer algum adiantamento de qual caminho que se está seguindo, se está pretendendo seguir, porque não está fechado, né? E, como o presidente bem sempre tem lembrado, né, só é política de governo depois que ele autoriza, tá certo? Então, é importante a gente registrar isso, mas nós estamos muito esperançosos, nós, BNDES, Caixa, e todo o nosso ecossistema que está aqui representado, de que isso, de fato, dessa vez nós vamos conseguir encontrar uma alternativa viável para dar garantias que não sacrifique tanto as estruturações de projetos e, ao mesmo tempo, dê uma confiança para o setor privado entrar com mais tranquilidade, porque a gente está discutindo aqui garantia essencialmente por default de contraprestação, né? Então, esse é o elemento central. Eu não vou me alongar muito, vou passar para a Luciene complementar. Certamente ela tem muito mais contribuições a dar do que eu. Acho que do ponto de vista de modelo, né, acho que o Manuel colocou muito bem, na verdade, não existe um único modelo possível, né? Desde a lei de PPPs, da 11079, já estava previsto um fundo garantidor lá em 2004, né? E que, na prática, foi sucedido pelo FGIE, que tampouco, né, chegou a bom termo, e aí os recursos agora foram canalizados para esse Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável, né, que é o FIDIRS. Enfim, então a experiência com fundos tem se mostrado mais desafiadora do que todos podíamos, né, acreditar, acho que a princípio, né. O modelo de fundo tem algumas vantagens, mas, de fato, se a gente está olhando aqui, né, o que esse instrumento visa, né, o Manuel colocou, visa cobrir o risco de não pagamento de uma contraprestação por parte de um ente público, né, em setores em que não existe a arrecadação de uma tarifa que vá servir essa contraprestação. Então, é claro que assim, a necessidade de estabelecer um mecanismo que seja percebido pelos investidores como sólido, que na teoria e na prática funcione, né? E que também os bancos, né? Porque estamos falando aqui, claro, que de um mecanismo que vai servir um modelo de PPP capaz de atrair um privado que, para fazer aqueles investimentos, para cumprir aquele nível de serviço, certamente vai buscar alavancagem, vai buscar tomar dívida.
Então, um outro ator importante nessa discussão é claro que é o sistema financeiro. Como é que os bancos verão este mecanismo, qualquer que ele seja, né, do ponto de vista de melhoria da qualidade do crédito envolvido, né? Faz muito sentido pensar num mecanismo que traga os subnacionais para um nível equiparável ao da União, né? Eu acho que, no fundo, modelos podem existir vários, mas talvez seja isso que a gente está perseguindo no fim do dia. E, por último, dizer que qualquer que seja o mecanismo, a gente gostaria que fosse um mecanismo calcado em cobrir muito mais o risco de liquidez, ou seja, de eventualmente essas contraprestações atrasarem, do que um risco de colapso no projeto. Ou seja, a gente imagina que se a gente trabalhar bem na estruturação, teremos um projeto que no longo prazo tem todas as condições de funcionar. Pode ser que no curto prazo sofra ali alguns soluços, e aí esse mecanismo entra cobrindo ali essas lacunas de liquidez. Acho que se a gente se orientar os esforços nessa direção, ou seja, sem prescindir da boa estruturação do projeto, mas associar um projeto bem estruturado com este mecanismo de garantias que tenha talvez a primeira finalidade, né, de cobrir essas lacunas eventuais de liquidez, eu acho que a gente vai, na prática, né, praticando, né, não só na teoria, na letra do contrato, né, atrair os grupos privados que já estão muito interessados nesse segmento, mas outros, porque certamente o número de investidores que nós temos não é suficiente para a gente cobrir o nosso desafio, o desafio é maior, né? E certamente também aos financiadores que, como eu disse, acho que são uma parcela imprescindível nessa equação, de novo, para chegar no investimento e nos benefícios que todos esperamos desses projetos. Muito obrigado, Manuel, Luciene. Tomás, complementando aqui a discussão, quais outros, além do que a gente já falou aqui, quais são os outros eventuais gargalos regulatórios nessa agenda que devem ser tratados? A gente sabe, por exemplo, da questão da RCL, né? Então, assim, pensando não em fazer um projeto ou 5 projetos, ou não fazer um projeto em cada município, realmente dar escala a essa agenda. Quais outros os principais desafios aqui, gargalos regulatórios, vocês enxergam? Obrigado pela pergunta, Ramon. Eu acho que, primeiro, de fato, se a gente está pensando que os projetos são projetos, muitas vezes também, do âmbito municipal, né, e a gente tem, né, quantos municípios a gente tem no Brasil? 5 mil municípios, a gente quer criar escala. De fato, aquilo que está na 11.079, dos 5% da receita corrente líquida, de fato, cria um natural restrição para que, de fato, isso possa ser, de fato, replicado nos municípios. Então, né, acho que tem uma discussão nesse sentido, mas, de fato, 5% por si só, pela matemática, de fato, não dá necessária escala, né, das necessidades do âmbito municipal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que, mesmo dentro desse ponto, tem uma discussão de fundo, né, a gente que vive conversando muito com os municípios, né, de que, eventualmente, hoje, quando você faz uma PPP de um ativo, né, de um equipamento já existente, de um brownfield, e você está fazendo uma substituição num ativo que é eminentemente pago com recursos, né, sempre com recursos públicos, mas que é um ativo, né, que foi feito 8666, que é uma despesa é uma despesa ordinária do orçamento público. Quando você faz uma PPP e você troca para um ativo que vai ser construído, financiado, operado pelo privado, eventualmente até numa perspectiva de maior eficiência eventualmente essa substituição de gastos pudesse ser abatida do limite dos 5% e eventualmente dar um pouquinho mais de folga para os municípios. Mas o fato é que essa discussão ainda não está pacificada, então acho que a pacificação dessa discussão da substituição de gastos, né, nessa perspectiva de melhor eficiência, eventualmente melhor eficiência quando provida pelo privado, numa PPP, talvez seja uma pauta importante para eu sei que está sendo discutida, mas ainda não está totalmente endereçada, digamos assim. E acho que uma outra questão também, né, no nível mais de projetos e também, né, no arcabouço jurídico dessa discussão, de fato, quando você está fazendo uma PPP, você está pagando com um aporte, né, seja um aporte, seja uma despesa de contraprestação de longo prazo,
O aporte, claro, não é uma despesa continuada, é uma despesa específica, mas no caso da contabilização é uma despesa continuada, que, de fato, esses gastos de saúde e educação fossem, de fato, considerados como dispêndio dos limites constitucionais, das obrigações constitucionais dos municípios. Né? Então, cada Constituição pode dizer alguma coisa, mas ter uma clareza em relação a que, quando não há um gasto de contraprestação, que isso cabe, né, de fato, entre nos limites constitucionais das leis orgânicas, etc, etc. Então, esse é mais um ponto que, de fato, talvez falta aí no entendimento, né, com total clareza, e eu acho que, tendo essa clareza, imagino que as procuradorias locais e os âmbitos municipais teriam muito mais conforto em poder fazer PPPs e gastar, né, de fato, enquadrando nesses limites constitucionais. E, por último, acho que já foi dito aqui pelo Manuel, pela Luciene, a questão das garantias, né, a gente conseguir, de fato, criar garantias que sejam mais perenes e que a gente não tenha que ficar reinventando a roda a cada contrato de PPP de saúde e educação, é fundamental. Né, a gente tem conseguido encontrar mecanismos caso a caso, mas, de fato, ter legislação infralegal, ou, às vezes, até por decreto, podendo pegar recursos setoriais, né, e canalizar para PPPs, eu acho que algo seria muito, muito benéfico aí para o andamento de uma pauta que é fundamental, como disse Manuel, que é ter garantias para a gente poder escalar os projetos e ter muito mais projetos no país. Tá? Obrigado. Legal, obrigado, Tomás. Cristiano, então, seguindo aqui na sua visão, quais são os principais dificultadores para a concessão de crédito no contexto do setor público? E quais as principais lições que vocês da Caixa trazem nesse relacionamento com os municípios em contextos tão diferentes nesse país tão rico que a gente tem? Vamos lá, Ramon. Principal dificultador, eu começo com o limite de endividamento da União. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, somente a Caixa contratou 8 bilhões e meio. O limite que a STN estabeleceu para endividamento público dos estados e municípios foi 16 bilhões e meio. E somente na Caixa a gente ficou com 10 bilhões sem contratar. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando somente da Caixa. Não sei o número do Banco do Brasil, não sei o número dos demais players do mercado. Mas esse ano a gente está com um limite de 10 bi, já tem uma boa parte tomado. A gente imagina que até junho ou julho o limite acabe. E a gente precisa melhorar essa avaliação. O ministro já colocou isso aqui muito bem. O Brasil precisa crescer. E para crescer, o Brasil precisa de endividamento. Você vê que comparar o Brasil com outros países grandes, o nível de endividamento do Brasil é bem menor. Então, para mim, esse é o principal entrave. Lógico que a gente tem outros entraves que a Caixa tem atuado fortemente. A gente, por exemplo, o FGTS é a linha de crédito com o maior prazo e a menor taxa de juros que tem aqui no mercado brasileiro. Não estou falando falando de estados e municípios. O BNDES tem linhas bem interessantes e o BID, o IFC, outros organismos internacionais também. Mas o FGTS, o nível de exigência que o FGTS traz para poder liberar os recursos, análise de projeto, todo o estudo e o prazo que isso leva para ser liberado é gigantesco. Então, a gente precisa simplificar esse processo. Isso envolve agente operador, que é o FGTS em si, envolve agente financeiro, que somos nós, e envolve o Ministério das Cidades, que precisa também participar dessa discussão. A gente tem a questão do marco do saneamento. O Manuel Renato colocou que o resíduos sólidos, a ANA que faz os dois, o resíduo sólido está ok, mas o marco do saneamento ainda está em discussão. A gente está há alguns anos sem financiar saneamento. E o saneamento significa saúde para o Brasil. A gente não está falando... Saneamento não é simplesmente passar esgoto, levar água para a população, a gente está falando de saúde. Cada real investido em saneamento, ele traz uma economia gigantesca de gasto com saúde pública. Então, outra coisa que precisa melhorar, a gente tem feito muito fortemente, é preparar os entes para tomar o recurso. A gente já teve caso de entes que tiveram que devolver recursos de empréstimos porque não conseguiram executar os recursos. Então, um município
toma um recurso, não consegue executar muitas vezes porque não tem espaço fiscal, ou não tem capacidade de executar, ou porque o projeto é mal feito. Então, a Caixa tem atuado fortemente também nessa parte. E tem toda a questão de assistência técnica, em que, inclusive, órgãos como a ABDIB, as associações locais, podem ajudar, podem fomentar essa questão da educação, tanto das empresas quanto dos entes públicos, para fazer com que, de fato, a infraestrutura no Brasil avance. Eu acho que a gente precisa realmente dar as mãos, setor público, setor privado, governo federal, entes subnacionais, e fazer um projeto de crescimento de fato. O Brasil precisa disso, a gente precisa evoluir em infraestrutura. Uma coisa que eu repito o tempo todo. Principalmente quando a gente se compara com países desenvolvidos, países de primeiro mundo, a gente vê que a gente está muito atrás ainda. Maravilha, obrigado, Cristiano. Nessa última rodada, vou pedir para a gente inverter aqui o sentido, a ordem, para a gente fechar aqui com o nosso ministro. Então, Tomás, Cristiano primeiro, se quiser fazer suas considerações finais aqui, aproveitar. Bom, somente agradecer a BDIB pelo convite, é um prazer enorme estar nessa mesa. Salientar que a Caixa está, sim, à disposição, tanto dos entes privados, tanto da Associação de Indústria de Base e dos entes públicos, tá? Para dar toda assistência, para construir soluções em conjunto. Um abraço a todos. Bacana. Tomás e Luciene, para vocês vou pedir para fazer as considerações finais, mas também com uma pergunta final embutida. Então, acho que a gente não comentou bastante da agenda, mas se tratando, assim, a gente tem setores aqui ainda bem incipientes e vocês participaram do crescimento e ganho de robustez de mercado realmente de outros setores, acho, sobretudo no setor de transportes, enfim. Tratando de setores ainda com essa agenda mais incipiente, como que a gente consegue atrair players relevantes que vão dar conta realmente de toda essa agenda que a gente está falando aqui, em 5 mil municípios, enfim, para conseguir dar vazão a todos esses planos e complementar com as considerações finais suas. Obrigado, Ramon. Bom, primeiro, queria agradecer de novo o convite, dizer que foi um prazer estar com o ministro aqui também na mesa. Muito obrigado. Enfim, acho que é difícil a pergunta, mas eu acho que algo que a gente tem feito bastante, Ramon, isso junto com o PPI, junto com o BNDES, junto com a Caixa, é de fato apostar em programas, né? Conseguir fazer plataformas que consigam, de alguma forma, replicar modelos, documentos, estudos, de uma forma muito mais homogênea e muito mais rápida e célere para vários municípios. Claro, os desafios são setoriais, os desafios são financeiros, você tem customizações que a gente nunca vai fugir, mas eu acho que esse esforço pensado de produzir documentos padronizados e fazer uma lógica de escala, eu acho que dá maior segurança para o setor privado também de dizer, olha, de fato, aqui um pipeline futuro de projetos bem feito, bem pensado, com as questões de financiabilidade pensadas, com entes comprometidos com financiabilidade, comprometidos com o melhor interesse público. Então, acho que é um pouco a nossa contribuição, o nosso DNA aqui para poder, de fato, tentar escalar isso no país. Então, é isso. Queria fechar aqui, agradecer mais uma vez. Vou passar aqui para a Luciene. Muito obrigado, Tomás. Então, Luciene, também suas considerações finais e a mesma questão. Tá, muito obrigada. Eu também agradecer a todos aqui o conjunto de ponderações assim muito rica, a presença do ministro aí na tarde de hoje, sem dúvida. Aproveitar para agradecer ao Tomás, que eu não agradeci, né? Nós, o AFC e o BID, temos essa facility, que é a PSP Infra, que tem sido assim um instrumento fantástico, né, de também estruturação de projetos em prol aí da infraestrutura no país. Acho que, né, temos criado ali esse pipeline robusto e resistente de projetos a que o Tomás se referiu. E sobre a pergunta, eu acho que é esse trinômio, né, previsibilidade, segurança jurídica e financiabilidade. Se a gente for capaz de exercitar essas três vertentes,
e de forma continuada, como disse o Tomás, eu acho que a gente cria e fortalece o ambiente de confiança que o ministro se referiu, e isso retroalimenta positivamente tudo isso que a gente estava falando na tarde de hoje. Então, é duro, parece simples, é difícil pra caramba, mas não tem muita mágica. Temos que enfrentar essas 3 frentes e ver como é que a gente dá contribuições para seguir no longo prazo, gerando casos concretos, porque, a nosso ver, os casos concretos é que geram os benefícios que fazem com que os que ainda não adotaram aquela solução digam, puxa, eu tenho que dar uma chance a esse modelo. Será que ele aqui poderia funcionar? É pelos benefícios, nunca é pelo projeto, nunca é por nada, é pelos benefícios no fim do dia. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciene. Manuel Renato, satisfação novamente tê-lo conosco, parabéns pelo trabalho, e pedir as considerações finais e falar um pouquinho aqui da pergunta desafio, como que a gente evolui e aprimora essa integração governo federal com os entes subnacionais. Antes de mais nada, muito obrigado. Uma honra participar aqui do debate tão qualificado. O ministro nos brindando com a presença dele aqui. Uma satisfação dividir a mesa aqui com o Tomás, Luciene, Cristiano, com ponderações sempre muito pertinentes e oportunas, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos, e acho que a gente tem boas experiências para demonstrar, é a indução da regionalização. É isso que vai fazer com que essa estratégia aqui ela permeie os médios e pequenos municípios, Ramon, né? E a indução nós podemos fazer uma regionalização induzida, como o BNDES tem nos ajudado a fazer nos projetos de água e esgoto, ou uma regionalização mais espontânea, aproveitando a experiência e o protagonismo municipal, como, por exemplo, dos consórcios intermunicipais que a Caixa Econômica tem nos ajudado. Começamos com resíduos sólidos urbanos e estamos evoluindo agora para a iluminação pública, porque esses 2 movimentos conjugados, eles certamente vão fazer com que essa nossa agenda alcance um conjunto de municípios muito mais expressivo, né? E sobre os modelos e a multiplicação, nós gostamos sempre, e nesse ponto a gente divide muito o ponto de vista com o ponto que a Luciene colocou. Não adianta a gente montar modelos em cima de suposições. Nós temos que montar modelos em cima de práticas. E mais do que modelos, nós temos que replicar e reaprender a partir dos erros que nós vamos praticar. Tem que ter um modelo de retroalimentação estruturado que permita aproveitar a experiência e aprender com os erros uns dos outros. Temos investido muito na integração das fábricas, não só na construção das fábricas, mas na integração das fábricas, e agora estamos investindo também fortemente na multiplicação dos agentes estruturadores do FEP. A Caixa tem feito um trabalho muito grande, um trabalho muito, muito bonito e competente, mas só o BNDES e a Caixa não dão conta de fazer tudo o que a gente precisa. Aliás, se todos os agentes institucionais que hoje estão postos somarem os esforços, não daríamos conta de tudo que precisamos fazer. Tá certo? E a população tem pressa, né, ministro? Então, temos convidado e estamos agora iniciando um processo de capacitação do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste para se somar esse esforço. É um trabalho de fôlego, é um trabalho de alguns anos, mas temos certeza de que eles não só vão agregar muita qualidade, como vão nos abrir novas oportunidades em novas áreas que hoje nós não conseguimos enxergar, aproveitando as oportunidades e as expertises que eles têm. Então, acho que, Ramon, o grande desafio é praticar, tá certo? E é isso que vai fazer com que a gente melhore. Nós não podemos interromper o processo e não podemos achar que já sabemos tudo num projeto. Talvez o modelo mais maduro que nós tenhamos seja o de iluminação pública. Mas o de iluminação pública, eu costumo dizer que nós não avaliamos nenhum ciclo. Nem em Belo Horizonte, que é o primeiro, fechou o contrato e nós não fizemos avaliação disso para saber onde que nós erramos. E certamente tem muito a aprender ali. Tá certo? Então, assim, não podemos correr o risco de achar que nós já sabemos fazer tudo e passar para outra área sem fazer uma retroavaliação e sem fazer a internalização dos aprendizados de onde erramos. Tá certo? Então, essa eu acho que é a mensagem final, e muito obrigado pela oportunidade. Sensacional, Manuel Renato. O ministro, eu que estou aqui desde o início da manhã, já vendo os painéis, e a cada fala
representante do governo nos deixou aqui mais esperançosos e com a expectativa mais positiva que as agendas vão avançar. Então, parabéns aí, boa sorte nesse rumo, nesse desafio grande que vocês têm pela frente. E aí queria ouvir do senhor as considerações finais em relação a essa nossa agenda de infrasocial e agradecê-lo novamente, falar que foi um prazer tê-lo conosco aqui nesse debate. Olha, eu que agradeço, amor. Você, aqui em nome do Tadini, que está ali, agradecer aqui a toda a BDIB, né, por nos permitir, a vocês que ficaram aqui, também é uma alegria muito grande partilhar aqui deste momento. Nós estamos falando, em primeiro lugar, de um setor que quase tudo é no médio e no longo prazo. Então, por isso que eu digo a importância do ambiente de confiança. Compreendo que não tem uma receita única, né, porque são variadas as situações, as particularidades de cada ente público e também do setor privado. Então, há necessidade, sim, de variadas modelagens. Na experiência que eu vivi de governador, a gente trabalhou com vários setores e várias modelagens. Lá a gente chamava de PPP tudo que tinha participação do setor público com o setor privado, não apenas a PPP stricto sensu, como nos acostumamos. E tem algo que eu acho que vale a pena pensar. Além de tudo aqui que foi dito aqui pelo Manuel Renato, pela Luciene, pelo Tomás, o Cristiano, eu destaco a importância de, desenhada aqui o caminho, o modelo, a estruturação, é importante que os outros atores também compreendam. Quando você consegue trabalhar, eu cito aqui, a gente fez lá uma modelagem nessa área do saneamento, na capital, em Teresina, um consórcio Água de Teresina foi o vencedor, e tinha tudo que é comum, corporativismo, enfim, tudo entra ali querendo que não vá adiante. Quando a gente foi conversar com Judiciário Estadual, Federal, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria, Tribunal de Contas Estadual e o TCU, conversar com as próprias entidades, com os setores da economia, que eu digo, peraí, isso é importante ou não é para o setor empresarial? Então precisa que as entidades também se posicionem, dominem do que estão tratando e também possam se posicionar. E na Assembleia Legislativa e a bancada federal, ou seja, então quando a gente fez isso, as coisas andaram numa concertação. Porque muitas vezes é a falta de informação. Se faz uma mistura danada em determinado modelo com lei de licitação e aí começa toda uma confusão e perde tempo, e perde dinheiro e termina causando um ambiente de desconfiança. E você estraga um caminho. Então eu queria aqui na oportunidade agradecer, fundamental o que estamos fazendo aqui, o debate, e o que eu digo não é porque sou parte do governo, eu estou mesmo otimista, eu acho que a gente consegue, eu sinto todos os membros da equipe, todo mundo bastante empenhado, animado, trabalhando muito, não é? E do outro lado, uma sintonia, eu acho que há no setor privado, nas mais diferentes áreas, é um momento de grandes oportunidades para o Brasil, a gente olha o que aconteceu com o mundo pós-pandemia, eu acho que a gente enxerga mesmo grandes oportunidades para o Brasil nos mais variados setores. Temos um presidente que já foi presidente, portanto não é um amador que conhece o mundo, é respeitado no mundo, é alguém que tem causas, abraça com coragem essas causas que são importantes, tanto no social, é um desenvolvimentista, como na área relacionada ao meio ambiente, tem uma posição serena sobre o tema e tem coragem de encarar os problemas que tem. Tem uma pedra no meio do caminho, não é diálogo, mas a coragem de enfrentar. O vice-presidente
também o Geraldo Alckmin, foi meu colega, governador, 16 anos, governador de São Paulo, isso é uma experiência extraordinária. Então, eu acredito que isso vai permitir que a gente crie esse ambiente dentro do Congresso Nacional, vai permitir que a gente tenha bons marcos regulatórios e, o mais importante, essa integração realmente governo federal, governos estaduais, governos municipais e integrado com o setor privado. Eu acho que se a gente tiver aqui uma condição dessa forte integração, teremos bons resultados. Então, estou animado com o futuro. Eu acho que, como disse o presidente, o Brasil voltou e cheio de esperança para a gente ter melhores momentos para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Então, encerramos aqui o painel. Pessoal, muito obrigado e convidamos a todos. Vai ter o painel de encerramento lá no palco principal. Um abraço a todos.